Glória a Deus, aleluia, paz do Senhor. Estamos aí mais uma manhã, né? Manhã de vitória, manhã de glória, ajeitando essa cortina aqui. Queremos agradecer a você que está aí pelo nosso canal do YouTube, né? Que Deus abençoe a sua vida poderosamente aí, né? Em mais uma manhã, manhã de vitória, manhã de glória, manhã que o Senhor tem determinado aí, né? Para que nós possamos aí estar cheio da graça de Deus, possamos estar aí cheios da presença de Deus, né? Que Deus ele possa a cada dia estar aí juntos, né? Adorando a Deus de forma bastante abençoada aí, né? Que Deus ele possa suprir as nossas necessidades, né? Em Cristo Jesus. Nesta manhã, hoje, já dia 3 de junho, né? Praticamente terceiro dia de junho. E nós estamos aí para agradecer a Deus por mais um dia, né? Por mais uma manhã de vitória, de glória. Embora são muitas as aflições, são muitas as lutas, né? Mas Deus ele tem um propósito na nossa vida. E muitas vezes esse propósito que Deus tem, que Deus trabalha, não é um propósito muitas vezes que nós aceitamos, né? A palavra de Deus, ela diz ali no livro de Isaías, no capítulo 1, né? No capítulo 1, e o verso 19, o capítulo 1 e o verso 19, para que você entenda, vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de Isaías, capítulo 1 e o verso 19, para que nós possamos entender juntos, né, aquilo que Deus ele tem para as nossas vidas, né? Deus ele é maravilhoso, Deus ele é poderoso. Isaías capítulo 1, verso 19 diz assim: se estiverem dispostos e me ouvirem, vocês comerão o melhor desta terra. Querido, quando nós estamos dispostos a ouvir Deus, eu preciso estar disposto, eu preciso estar disposto a ouvir Deus. Depende da minha escolha, né? E muitas vezes a gente não quer parar para ouvir Deus, né? Muitas vezes a gente não quer parar para ouvir Deus, né? E muitas vezes a gente fica se perguntando, né? É difícil? Não, é difícil. Muitas vezes no nosso dia a dia, no nosso corre-corre, né? Nas nossas limitações, nós acabamos de não ter tempo. Aliás, tempo até nós temos, mas temos outras situações que talvez nos roubam, né? O nosso tempo com Deus, né? São tantas situações, né? Que acaba tirando o nosso foco, que acaba tirando a nossa a nossa trajetória com Deus. E nós vamos ler uma passagem da palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 10 e o verso 38. Vamos lá. Abre seu coração nesta manhã, deixa Deus falar contigo. Quando eles seguiam de viagem, Jesus entrou em uma aldeia e certa mulher chamada Marta o hospedou em sua casa.
Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assenta aos pés do Senhor e ouvia o seu ensino. Maria, agitada de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços, então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária, e Maria escolheu a boa parte que não será tirada. Querida, é uma passagem bastante importante dentro do contexto bíblico e do contexto histórico. A Bíblia diz que eles seguiam viagem, né? Jesus, ele seguia viagem, né? E Maria, Marta e Maria eram grandes amigas de Jesus, eles eram íntimos. Então dá a entender que todas as vezes que Jesus passava por lá, ele pernoitava na casa de Marta e Maria, né? E é grande amigo de Jesus, né? E parece que sempre que Jesus estava em Jerusalém, ficava em Betânia, na casa delas, é o que eu acabei de falar. Então, eles seguiam de viagem e Jesus entrou numa aldeia. E certa mulher chamada Marta o hospedou na sua casa. O interessante desse texto e desse contexto que nós estamos lendo é que quem hospedou Jesus? Foi Maria ou foi Marta? Foi Marta. A casa era de Marta. Agora, nós vamos entender esse contexto bíblico de uma forma mais prudente, né? Jesus, ele está em viagem. Jesus, ele entra numa aldeia, numa cidade, e uma certa mulher chamada Marta hospeda na sua casa, né? Hospedou. Olha que privilégio é você hospedar Jesus na sua casa. Aí você pode dizer, mas hoje como que nós vamos hospedar Jesus? Gente, Jesus todo momento está conosco. Não hospeda. A postura de um discípulo é a postura mais ousada em João, né? Mas Jesus enxergava como os iguais, expressando um novo reino de ponta cabeça. Agora, Marta tinha uma irmã chamada Maria, né? Que assenta aos pés de Jesus, aos pés do Senhor, e ouvia o ensino. Veja bem que a Marta hospeda Jesus, Maria, ela corre e senta aos pés do Senhor para ouvir o estudo, ouvir o ensino, mas a Marta, ela estava preocupada, ansiosa com o serviço. Na nossa vida não é diferente. Muitas vezes nós hospedamos Jesus na nossa casa, mas nós deixamos Jesus na sala ou na cozinha e continuamos a nossa jornada que estamos fazendo. Quando Isaías ele fala que se você ouvir a voz do Senhor, você vai comer o melhor dessa terra. O profeta Isaías ele estava dizendo o seguinte: olha, se você parar um pouco, se você der uma parada, Deus vai entrar com provisão. Agora, se a Marta hospedou Jesus, por que a Marta não teve essa mesma percepção
de ouvir. É porque muitas vezes, querido, na nossa vida, nós vivemos uma tribulação. O nosso dia, que deveria ser para o Senhor, ele se torna um dia normal, né? E tudo isso acontece depois da queda do homem lá no Éden. Porque até antes da queda, o homem tinha comunhão com Deus, tinha relacionamento com Deus, tinha intimidade com Deus. E dentro desse contexto e dentro desta analogia, Deus ele vem agindo na nossa vida. Agora, Maria, ela tem uma percepção melhor. Maria, ela entende, olha, Jesus chegou, eu vou ouvir. Maria largou tudo que ela estava fazendo. E aquilo tornou-se uma pedra no calcanhar de Marta. Porque a pior coisa que você tem, né, é você estar fazendo um serviço com uma pessoa e de repente chega alguém e aquela pessoa te larga e vai lá sentar com a pessoa. Geralmente a gente fica pé da vida, né? Fala, meu Deus, mas olha, largou eu aqui, rapaz, mas vamos terminar esse negócio logo, né? A postura de um discípulo é a postura mais ousada. Tradicionalmente, os rabi, mestres religiosos, nunca ensinavam mulheres de forma geral perspectiva, né, na época. Era aquela que não tinha capacidade de aprender, mas Jesus enxerga como os quais expressamente no reino, né? E agora, então, Marta, agitada de um lado para o outro, né? Ocupada com muito serviço. Eu entendo aqui, eu acho que dá para entender, a Bíblia não dá essa diretrizes, mas eu entendo que seria hora do almoço. Seria um momento em que Marta estava limpando a casa, louça na pia, quem sabe banheiro para lavar. Enfim, Marta estava ali preocupada com os afazeres. No ponto de vista humano, não era errado. Não, de jeito nenhum. Marta estava. Mas no ponto de vista espiritual, Marta estava errada. Porque ela estava mais preocupada com o natural do que com o sobrenatural. Maria não. Maria, quando Jesus chega ali, Maria, ela larga tudo. Porque ela queria ouvir o que Jesus tinha para ensinar, né? Por isso que Mateus 6,33 diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então eu vou buscar em primeiro lugar o que é o reino de Deus. E muitas coisas têm roubado o nosso tempo, né? Muitas coisas têm roubado o meu tempo, né? Tempo que talvez eu teria de ler, de meditar, né? Porque muitas vezes a gente perde o costume de ler a Bíblia, né? A gente tem o costume somente de pegar a Bíblia no domingo. É um costume que as pessoas têm, a maioria. Ela pega na terça, aí pega na quinta, quando tem, no sábado, lá de vez em quando, se tem alguma coisinha, no domingo. Durante a semana, querido, esquece. Não tem tempo para ler uma palavra, não tem tempo para meditar, não tem tempo para assimilar aquilo que Deus tem. Né? Se torna uma rotina, sabia? Se torna uma rotina. As pessoas, é, as pessoas, vivem uma religiosidade, né? Vivem uma religiosidade. E dentro dessa religiosidade que é o perigo. Porque eu não tenho tempo. Eu não tenho um tempo para falar com Deus. O meu tempo é muito, muito curto.
A gente muitas das vezes, e eu falo isso por mim mesmo, que tem hora que a gente precisa se reeducar, né? O celular, ele acaba tomando um tempo seu. O tempo maior que nós teríamos que ter, a gente fica nas redes sociais. Fica nas redes sociais. Enfim, a gente fica ali nas redes sociais. Mas eu quero dizer para você nesta manhã que Deus, ele tem uma palavra profética para nossas vidas. Que Deus, ele tem uma palavra de Deus para nossas vidas. E que nós possamos, sim, entender o projeto de Deus. Que nós possamos, sim, entender a graça de Deus nas nossas vidas. Né? Porque Marta, que ela hospeda Jesus. E muitas vezes nós temos hospedado Jesus dentro da nossa vida, mas nós temos deixado Jesus num canto. E nós se atentamos para outros lados. Né? E isso, muitas das vezes, ele tira o nosso foco. E não tem como Deus trabalhar, não tem como Jesus fazer a obra, né? Porque ele está ali, mas ele está ali no canto. E eu estou tentando resolver 1000 coisas, né? Esquecendo que Jesus, ele pode todas as coisas, né? Ele pode todas as coisas. Tudo é possível ao que crê. Jesus não está limitando, tudo é possível ao que crê. Quando nós olhamos para Filipenses 4:19, nós vemos lá Paulo dizendo, o meu Deus, então quer dizer que o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, suprirá todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. Deus é bom, paga bem e não deve nada para ninguém. Entendeu? E é justo ainda, é justo, né? Então Deus, ele é bom, né? Ele não é como o homem, né? Ele não é como o homem. Agora Marta, ela tá ali ansiosa, ela tá agitada, né? Porque ela tá vendo Maria sentada, Jesus ensinando, aquele monte de louça na pia, aquele monte de coisa para fazer, e ela então pensa que, poxa, Maria podia me ajudar, depois a gente ia lá e sentava e ficava ouvindo Jesus. Só que Maria não estava olhando a prioridade natural, Maria estava olhando a prioridade espiritual. O que é melhor para nós? 1 hora com ocupações humanas ou 1 hora com ocupações espirituais, com leitura de Bíblia, né? Para que a gente possa... É aquilo que Paulo escreveu, que nós não devemos nos embaraçar com os negócios deste mundo. Muitas vezes nós estamos se embaraçando. Muitas vezes nós estamos vivendo uma vida totalmente insolúvel. E aí? Né? A nossa vida, ela nunca... Nós precisamos ter mudança de vida. As pessoas precisam ver realmente que Deus é na nossa vida. Que Deus é na minha vida. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê, querido. A fé é algo sobrenatural. A Maria, ela não importou com o que estava acontecendo. Né? A Maria, ela não se importou que tinha um monte de coisa para fazer.
A Maria, ela não ficou ansiosa, agitada, porque a pia estava cheia. Não, Maria, ela entendeu que ali a prioridade era a palavra de Deus. E você, e eu, o que nós estamos entendendo? Nós estamos tendo tempo para Jesus? Ah, pastor, eu não tenho tempo. Meu tempo é curto, eu tenho que trabalhar. Tudo bem, todo mundo tem que trabalhar, mas nós temos, né, que ter um tempo de oração, de meditação, de consagração, de jejum, tempo precioso. Senão nós entramos numa religiosidade, numa prática religiosa, que eu tenho que cumprir uns preceitos. Mas o meu compromisso é com Jesus. E se ele disse para mim não andar preocupado com o que comer, com o que beber, com o que vestir, para que o meu Pai Celeste sabe todas as necessidades, para que eu busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Então eu tenho uma palavra. E dentro desta palavra nós temos um contexto. Aí, a Marta, agitada de um lado para o outro, ocupada com muito serviço, então se aproximou de Jesus e disse: olha, a ansiedade, a fadiga levou Marta a chegar em Jesus e dizer: Senhor, não te importas com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servi-la? Diga que venha me ajudar. Como uma boa discípula, Marta foi transparente e sem frustração. A Marta, ela foi transparente com Jesus. Ela foi taxativa, ela foi ali, ó, sincera. Ela não fez rodeio, ela não ficou de que não, ela foi direta, né? E a qual levou a pessoa certa de que o fato poderia resolvê-lo. Devemos, como Marta, ser transparente com Jesus. Nós devemos ser transparentes com Jesus. Parar com aquele cinismo de dizer: Senhor, o Senhor conhece, o Senhor sabe a minha situação, o Senhor conhece, o Senhor conhece a minha vida. Bom, com certeza que Jesus conhece. Então, Marta foi transparente, né? Nós devemos também ser transparentes, né? Eu ontem, ouvindo o apóstolo Weber pregar, e tem coisas que o Weber, né, tem vezes que ele dá aquela malhada, assim, mas ontem ele pregou uma palavra muito forte, né, muito boa, gostei da mensagem do Weber ontem, e de fato é verdade, muitas vezes nós precisamos nos posicionar, querido, né? Eu estava dizendo para minha esposa que esse aparelho aqui está acabando com a população. Celular. Nós estamos vendo tanta briga nas redes sociais por causa desse aparelhinho aqui, ó. É bom, pastor? É ótimo. Só que, se você analisar esse aparelho, ele tem levado pessoas às desavenças, ele tem feito separações de casais, ele tem feito o arruaça, né? E é o método que o diabo tem para tirar eu e você da presença de Deus, né? É o método que o diabo tem. Então, esse aparelho aqui, ele é um aparelho muito bom. Celular, né? Você pode usar ele para mensagem e tal. Mas é um aparelho que tem destruído o povo de Deus. Tem perdido a noção, né? Antes, né, que não existia isso daí, o povo era mais feliz. Sabia? O povo tinha mais tempo um com o outro. Aí entrou esse aparelhinho e está arrebentando. Devagarzinho. Tem pessoas que acham que o diabo vai aparecer de tridente, chifrão. Não.
Aí, nós devemos também ser transparentes com Jesus. Ao mesmo tempo, devemos perceber que muitas vezes uma queixa nos revela um problema que está dentro de nós, do que fora. Então, veja bem que muitas vezes as queixas nos revelam um problema que está dentro de nós e não fora. A Marta não estava entendendo que ali Jesus estava ensinando o reino, né? E hoje também não é dessa forma. É dessa forma, querida, né? Né? Não se importa que as nossas queixas revelam o problema que está dentro de nós, do que fora. Devemos ser sensíveis quando o Senhor apontar algo dentro de nós, que precisa de ajuste ou até mesmo de mudança radical. Tem coisas que nós precisamos ter mudanças de ajuste, mudanças radicais, costume, hábitos, né? Nós não podemos ficar presos a uma tecnologia, nós não podemos ficar presos a um sistema, nós temos que ficar presos em Jesus, né? Nós temos que ficar esperando Jesus todos os dias, né? Porque tem pessoas que dizem assim, a Bíblia diz que Jesus virá como um ladrão na noite. Jesus virá como um ladrão para aquele que não está esperando, mas a gente que está esperando, Jesus não vai vir como um ladrão para mim. Eu estou esperando ele. O ladrão só entra na casa de quem não está esperando. Ah, mas Jesus virá como um ladrão na noite, com certeza. Se você não estiver esperando, não estiver dentro dos preceitos, vai ser como um ladrão mesmo. Vai te pegar de calça curta, de calça curta, né? De calção, né? E aí a coisa vai ficar apertada. Mas para quem está esperando Jesus, jamais ele virá como um ladrão na noite. Ele virá como um noivo, buscar a sua noiva. Totalmente diferente, né? Ah, Jesus, não. Muitas vezes nós temos que ter mudanças radicais. Muitas vezes nós temos que ter mudanças diferentes. Para que nós entendamos o processo de Deus na nossa vida. Marta não estava entendendo. A ponto dela ir até Jesus e dizer, olha, Senhor, manda que minha irmã vai me ajudar, depois a gente vem, ouve o Senhor, né? Marta não estava entendendo o processo. E muitas vezes eu e você também nós não entendemos. Ah, não, depois a gente vê esse negócio. Ah, não, eu não tenho tempo agora de ouvir, eu não tenho tempo agora de ler uma Bíblia. Eu não tenho tempo. Eu tenho serviço, eu tenho que trabalhar. Nós esquecemos, querido, que quando nós trabalhamos para o Senhor, nós somos bem mais recompensados do que do homem. Mas aí Jesus responde. Olha a mansidão de Jesus. Eu amo Jesus dessa forma. Diz assim, Marta, Marta. Veja bem que ele usa 2 vezes. Marta, Marta. Você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas. Então, quer dizer que Marta estava inquieta, né? E se preocupa com muitas coisas. Mas apenas uma é necessária. Veja bem que Marta ela estava preocupada com muitas coisas. Com a pia, com o serviço, com o banheiro, sei lá, com o quintal, sei lá o que. Vamos colocar lá o que. Marta estava apoquentada. Né? Aí Jesus chega, ela hospeda Jesus, ela, com todo o respeito, ela hospeda Jesus, e não, Jesus entra, senta aqui, e deixa Jesus lá, e ó, vamos fazer de novo. Coloque em seu nome no lugar de Marta, o nome dela. Jesus amava ambas mulheres. Sua palavra foi um confronto em amor para Marta, mas para com todo aquele que considera proativo. É uma afirmação profunda para Maria. E todos que investem em intimidade com Jesus. Claro que em outros contextos, Jesus afirma o tremendo valor de ter um coração de servo, como expressado o título de um livro
que devemos procurar ter o coração de Maria no mundo de Marta. E, ao mesmo tempo, a prioridade o coração e não a atividade ou serviço. Então, veja bem, que nós devemos procurar ter o coração de Maria no mundo de Marta. Aí Jesus, ele dá uma segurada. Jesus diz, Marta, Marta, você anda inquieta, preocupada com muitas coisas, mas apenas um é necessário. E Maria escolheu a melhor parte que não será tirada. Então, Maria escolheu a melhor parte. Então, na nossa vida também, não é diferente. Não é diferente. Nós não temos tempo, eu falo por mim, eu não vou falar por vocês, eu falo por mim, mas eu mesmo, eu preciso me corrigir em muitos detalhes, né? Muitas vezes, eu passo muito tempo, como eu disse para você, esse aparelho aqui tem tirado o nosso tempo de com Deus. Porque nós passamos mais aqui, por exemplo, eu falo por mim, eu passo mais horas aqui do que com a Bíblia. Apesar de ainda eu ler a Bíblia, de ainda eu meditar um pouco, mas se eu for calcular o tempo aqui com o tempo da palavra, é mínimo. É menos 0,1, menos 1%, é 0,0%. Pouco. Porque nós temos o tempo aqui. Antigamente nós não tínhamos esse aparelho. Então nós não tínhamos briga, nós não tínhamos intriga, nós não tínhamos nada disso. Mas devagarzinho as coisas foram infiltrando. E se nós não policiarmos o nosso tempo, porque uma coisa é certa, lá, quando eu e você chegar diante de Deus, nós não vamos ter a nossa cara lavada e limpa de dizer, Senhor, eu não tive tempo. Aí Jesus vai dizer, poxa, o dia era 24 horas, não era? Era. Então você tinha 8 para orar, 8 para trabalhar e 8 para dormir. Então, meu filho, 8 horas, você me deve 8 horas aí por dia. Não adianta. É tudo bem calculado. Deus, ele é um Deus organizado. Felizmente, ele é organizado, ele tem uma organização muito séria. Então, esse contexto de Marta e Maria é muito importante para a nossa vida. Nós devemos ter o coração de Maria e viver no mundo de Marta. Ter o tempo para Deus. Ter um tempo para meditação de palavra. É muito importante. Quero desejar a você, querido, e a você uma ótima terça-feira. Deus abençoe a sua vida. E você, querido, que está aí nesta manhã, né, que você que vai ver essa live, que Deus venha te abençoar a sua vida, né? A você que quer ofertar, contribuir, né? Tá aí, você pode estar nos ajudando, abençoando, né? E lembrando que hoje nós temos ainda a live do apóstolo Heber, amanhã também, e quinta-feira nós temos a nossa, e quinta-feira a gente tem a nossa live, né? A partir das 20h30, sexta às 20h30 e sábado às 20h30. Então, venha junto conosco, que Deus abençoe a sua vida, que Deus te guarde e uma ótima terça-feira, graça e paz. Meu Deus, olha